Olá, galera! Nosso destino hoje nos leva a um delicioso recanto no sul de Minas, a terra da atriz Iris Valverde. Com um nome que parece um trava-línguas, a Iuruoca está localizada na Serra da Mantiqueira, numa região bastante acidentada, o que contribui para a beleza ímpar. Foi construída em 1717 e, apesar de ter sofrido várias modificações, conseguiu manter suas características da época. Infelizmente, ela estava fechada e nós não conseguimos ver seu interior. Bem ao ladinho da igreja fica o antigo casarão do século XIX. Foi moradia de um médico muito importante da região, Dr. Júlio Arantes Sanderson de Queiroz. Ele é museu, mas de uma certa forma ele se estabelece como um memorial, por tratar-se de o material que existe aqui é específico, né? São essas moldurações aí, ele que colocou, ele que construiu todo o acervo e ele morava na casa dessa forma. E aí, né, chegou o dia dele, com o falecimento dele, ele, como não tinha deixado algum documento correspondente que aqui fosse realmente transformado num museu, como se define, então aí ele faleceu. E com o falecimento dele, ele não tinha filhos, ou seja, herdeiros diretos. Então os herdeiros tornaram-se os sobrinhos dele, que aí então eles moram no Rio, e ficou difícil para eles dar continuidade ou mesmo morar aqui. E aí então o prefeito na ocasião, ele então sensibilizou com a situação, entrou em contato com eles e comprou o imóvel, entendeu? E transformou essa referência que tem aqui como museológica, ou então até mesmo um memorial. Eu recentemente escrevi um livro, entendeu? E o livro denomina-se aqui, ó, Manuscrito do Tempo. É um livro muito interessante, é um livro que resgata valores históricos, sociais, familiares, poéticos, enfim, um livro muito interessante. Até então o livro já está tendo uma vendagem muito boa, já foram vendidos aproximadamente 300 exemplares, muitas cidades estão aceitando o livro com uma história bastante enriquecida. E o livro narra sobre um assassinato, entendeu? Ocorrido aqui há 113 anos, aqui na cidade de Iuruoca. Então, resumidamente, a história refere-se um pouco também junto da imigração italiana, porque os meus avós eram de origem italiana, entendeu? E eles vieram cá para o Brasil por volta do ano de 1896. E o crime que aconteceu nesse período foi em 1906, ou seja, somados 113 anos, né? Então, os meus avós acabaram sendo envolvidos nessa história de uma forma assim, por parte da justiça, foi injusto, porque meu avô foi preso e na realidade ele não cometeu crime algum, como está nos autos do processo, que depois de 100 anos eu encontrei o processo do crime. Por isso que o nome define-se manuscrito, porque eram os manuscritos que se escreviam a pena ou coisa diferenciada da época. E o tempo que se passou. Então aí eu somei as duas palavras, vamos dizer assim, né? E deu essa denominação de manuscrito do tempo. Então narra sobre o crime, essa coisa toda. E na realidade meu avô
comprovou, certifiquei poeticamente que ele não tinha nada a ver com a história, entendeu? Infelizmente a justiça é assim. Como eles fazem se alguém interessar vou em passar adquirir? o meu e-mail, né? Então aí joia. depois você pega aqui o meu e-mail direitinho, né? Essas pessoas que quiserem e aí eu deixo na descrição do vídeo, a pessoa então, que tiver aí, interesse. O meu livro, então, aqui ó, os meus avós, para você ter uma ideia. É bom que fique descontraída a conversa, né, minha gente? Vamos dar uma risadinha, né? Eu gostoso é isso. A entrevista tem que ser com espontaneidade, não mecanicamente, entendeu? Aqui, ó, Cláudia, esse aqui que são os meus avós, ó. Olha que interessante. Então, a realidade é o seguinte: primeiro, a história vieram esses parentes meus aqui, ó, que ela seria irmã da minha avó. Aí depois de 10 anos que eles chegaram aqui no Brasil, convidou a minha avó a virem também. E daí então aconteceu esse triste, ou seja, essa maior tragédia da história desta terra, como assim publicado. Olha, Edmar, foi um prazer. O prazer é todo meu, viu? Então foi uma alegria, né? E obrigada pela atenção aí. Tá legal, então, a gente é isso aí, né? Então tá jóia.